As paz, amados, vamos a mais uma leitura, né? A leitura de mais um capítulo do livro Paixão pelas Almas. Hoje vamos ler o capítulo 6, Obstáculos ao Reavivamento. Amém? Só há um obstáculo que pode bloquear o canal de bênçãos e frustrar o poder de Deus. Então, segundo aqui Oswald Smith, só há um obstáculo que pode bloquear aí o fluir, né, do poder de Deus. Então veremos que obstáculo é esse. Ele continua dizendo: esse empecilho chama-se pecado. O pecado é a grande barreira. Só o pecado pode impedir a atuação do Espírito e barrar o reavivamento espiritual. Só o pecado. Ele cita aqui o Salmo 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, o pecado no sentido daqueles que querem o pecado, não querem deixá-lo. No texto de Isaías 59, 1, 2, encontramos essas significativas palavras. O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aí está, pois, a grande barreira, o pecado. É preciso derrubá-la. Não há outra alternativa. Não pode haver a menor transigência com o pecado. Deus não operará enquanto houver iniquidade encoberta. Claro que estamos falando de reavivamento. Reavivamento se dá na igreja. É reavivar os crentes. E se nós não quisermos abandonar o pecado, se nós não estivermos dispostos a ver uma mudança na igreja, em nossas vidas, se nós abrigarmos o pecado, a iniquidade em nosso coração, não haverá reavivamento. Talvez comece com um ou com dois, mas tem que começar por alguém que esteja disposto a largar o pecado e a buscar o Senhor. Lemos na passagem de Oséias 10, 12. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é a hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós. É hora de buscar o Senhor. Mas antes de buscar o Senhor, façam sulcos no solo não arado, né? No terreno pousio, como diz algumas versões. Terreno pousio é terreno abandonado. Ficou ali abandonado há algum tempo, né? Então ele fica endurecido, cresce ervas daninhas. Este terreno, este solo não arado, precisa ser arado, trabalhado, haver sulcos. Ok? Isso fala de quebrantamento, arrependimento. Em 2 Crônicas 7,14 é dada uma promessa de bênção. Aqui ela se baseia em condições inalteráveis. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, declara o Senhor Deus, se humilhar e orar,
buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Por isso, nada menos que um coração quebrantado em vista do pecado, nada senão completa confissão e restituição será capaz de satisfazer a Deus. O pecado tem de ser totalmente abandonado. De novo, ali em 2 Crônicas, Deus fala com o povo, na hipótese do povo se afastar dele, de povo seguir o pecado, viria castigo, maldição. Então, para reverter a maldição, para reverter a destruição, é dada aquela orientação. Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, então eu atenderei, eu perdoarei, atenderei e sararei a terra. Vai curar a terra, será tirada a escassez, a destruição e virá a bênção. É o caminho, o pecado tem que ser totalmente abandonado. Está em foco não somente a tristeza por causa das consequências do pecado e da punição imposta contra o pecado, mas o próprio pecado em si, pois é crime de lesa divindade, gravíssima ilegalidade cometida contra Deus. Este é o verdadeiro arrependimento. O falso arrependimento é quando eu sinto tristeza e choro por causa do meu sofrimento, por causa das consequências do meu pecado. Este é um falso arrependimento. Verdadeiro arrependimento é quando eu me entristeço porque meu pecado ofende a Deus, eu tenho ofendido a Deus e sinto uma profunda tristeza por causa do meu pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento. O inferno é feito de remorso por causa do castigo ali recebido. Não há autêntica contrição, nem verdadeiro arrependimento. O homem rico não proferiu uma única palavra denotativa de tristeza em face de seus pecados contra Deus. Lucas 16, 29 e 30. Davi, embora culpado tanto de homicídio quanto de adultério, viu o seu pecado como se fora cometido exclusivamente contra Deus. Está no Salmo 51, versículo 4. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Esse é verdadeiro arrependimento. O remorso não é a verdadeira tristeza que conduz ao arrependimento. Judas, embora despedaçado pelo remorso, jamais se arrependeu. E quando há arrependimento, há a busca do perdão. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa a se voltar para Deus, que o entristeceu, o aborreceu. E o arrependimento leva a pessoa a ir até Deus para reparar isso que ela tem feito em relação a Deus. Então, o verdadeiro arrependimento leva à confissão de pecado e à reconciliação com o Senhor. O remorso leva à destruição e à morte. Ora, só Deus é poderoso para nos proporcionar um coração contrito e quebrantado, bem como a tristeza que resulta em confissão e abandono do pecado. E coisa alguma inferior a isso pode ser suficiente. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmo
51, 17. Davi pecou, né, escondeu seu pecado aí durante algum tempo, mas ele continuava com a liturgia religiosa. Davi era temente a Deus, amava a Deus, continuava com os sacrifícios, sábado após sábado, sacrifício diário, mas ele diz que agrada a Deus não são sacrifícios, né, de animais. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Quando há pecado, quando comete pecado, vem quebrantamento, arrependimento genuíno, sincero. É isso que agrada a Deus, né? Esse sacrifício que agrada a Deus, e não escondemos o pecado, temos um coração pecaminoso, endurecido, e continuarmos na liturgia religiosa, pregando, ensinando, vivendo a vida religiosa. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus. Jeremias 3,13. É muito comum que vejamos pessoas se ajoelhando perante o altar, invocando a Deus com aparente e profunda angústia de coração, as quais, no entanto, nada recebem do Senhor. E também é experiência comum que grupos de pessoas se reúnam para noites de oração, pedindo a Deus que o reavivamento venha. No entanto, suas orações não são respondidas. Qual é a dificuldade? Onde está o obstáculo? Quem não já passou por isso? De tirar noites de oração, de vigília, pedindo avivamento, pedindo crescimento da igreja, e nada acontece. Até que o povo desiste. Até que o pastor desiste, o grupo desiste, porque está ali semanas, ou meses, até ano, e nada acontece, e acaba desistindo daquela rotina de oração, de busca de avivamento, e de poder, de renovação, porque nada acontece. Isso é uma experiência comum entre nós, né? Então ele pergunta, qual é a dificuldade? Onde está o obstáculo? Permitamos que a palavra de Deus nos forneça as respostas. As suas maldades separam você do seu Deus. Seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 2. Dessa maneira, a primeira coisa que nos convém fazer é descobrir os nossos pecados. Lá no Avivamento entre os Zulus, né, o pastor Erlo diz, relata, e foi assim que começou o avivamento. Ele reuniu um grupo, eles começaram a orar por reavivamento, e em vez de vir reavivamento, veio a luz sobre eles, revelando pecados ocultos, pecadinhos ocultos, né, preferências. Eles foram se abrindo diante do Senhor, foram se arrependendo, abandonando o pecado, fazendo restituições, até que veio o derramar do Espírito. É o que diz aqui, né, o Oswald, né, citando Isaías 59, 2. Então, dessa maneira, a primeira coisa que nos convém fazer é descobrir os nossos pecados. A seguir, compete-nos endireitar os nossos caminhos tortuosos, remover-lhes as pedras e os espinhos. Como eu disse, isso aconteceu lá no meio dos Zulus, o avivamento de 1966, que perdura até hoje. Somente depois disso é que poderemos rogar, movidos por fé e grande expectativa, que nos sejam derramadas muitas chuvas de bênçãos. E vemos muitas vezes nessas programações
de vigílias, né? Nesses programas de vigílias, de oração, de orar a noite toda. Tem muito louvor, muita música, muita oração, até pregação, mas o ego não é tocado. Continua lá o orgulho, as invejas, as disputas, as contendas e alguns outros pecados mais sujos, mais escandalosos, bem escondidos, continuam lá. Apesar da oração, apesar das vigílias. Então, se não há um tratar, né, como disse Oséias, se não arar o campo, abrir sulcos, né, abrir sulcos, para que a semente seja ali colocada, plantada, são abrir sulcos, fala de quebrantamento, de rasgar a alma, de, como disse Evan Roberts, dobra-nos, Senhor, dobra-nos. Este é o caminho, estamos pavimentando aí caminho para o avivamento. Mas é necessário estar diante de Deus, porque a orgulho, a vaidade, a soberba que nós não vemos, a dureza de coração, inflexibilidades, legalismos que nós não percebemos, nós não vemos. Somente a luz do Senhor poderá nos livrar desses pecados e nos levar a uma posição de reavivamento. Ora, é absolutamente necessário que erradiquemos os nossos pecados um por um, eliminando cada um deles separadamente. Para tanto, façamos a nós mesmos as perguntas discriminadas a seguir. Bem, amados, então, depois de tratar com o pecado, remover as pedras e os espinhos, somente depois disso, né, como nós lemos, é que poderemos rogar movidos por fé, grande expectativa. Então, a fé é a grande expectativa que traz o reavivamento. Mas depois de nós tratarmos com o pecado, então as chuvas serão derramadas. Então, é absolutamente necessário erradicar os pecados um por um. Não é aquele arrependimento superficial, aquela confissão geral. Não tem confissão geral, é um por um. Amém? Então ele diz aqui, para tanto, façamos a nós mesmos as perguntas discriminadas a seguir. É possível que sejamos culpados de alguns desses delitos e que Deus fale ao nosso coração. Então ele começa aqui a discriminar. Tenho perdoado a todos? Há em mim alguma malícia, algum despeito ou ódio, violenta inimizade em meu coração? Conservo ressentimentos ou tenho recusado a reconciliar-me com alguém? Fico irado, em meu peito ferve a cólera. É verdade que ainda perco a paciência. Isso entristece o Espírito Santo. A ira, ocasionalmente, me arrasta por onde ela bem entende, ou seja, ela me captura e me arrasta, eu deixo me levar pela ira e falo coisas que não devo, xingo, agrido com palavras, o ódio me domina. Algum resquício de inveja em mim? Quando alguém é preferido e eu desprezado, sinto-me degradado, cheio de despeito? Tenho inveja daqueles que sabem orar, falar ou fazer muitas coisas melhor do que eu? Perco a paciência e fico irritado?
As pequeninas coisas me irritam e aborrecem? Ou antes me mantenho sempre gentil, calmo e imperturbável em todas as circunstâncias? Será que o cristão deveria viver assim? Alguns falam, mas o cristão também é gente. E viver assim, viver debaixo de pressão, de leis, estar vigilante, se vigiando, isso, cara, acaba explodindo, acaba caindo em agonia, em culpa e depressão. Será que é isso? Será que não há o espírito dócil, manso, que possa nos dominar? Será que não há uma experiência espiritual, o poder do Espírito Santo que vá nos manter gentil, calmos e imperturbáveis? Creio que essa foi a experiência, né, dos discípulos depois que foram cheios do Espírito Santo e se mantiveram cheios do Espírito Santo. Sinto-me ofendido com facilidade quando os outros deixam de notar minha presença ou passam por mim sem dirigir minha palavra. Fico ofendido? Ou relevo? Ou deixo para lá? Ou penso, ele não teve atenção. E se teve atenção, tudo bem. Se teve atenção, se ele fez, amém. Entrego na mão de Deus. Será que temos feito isso, tratado com o nosso ego? Temos aberto sulcos de quebrantamento, de tratativas com o ego? Se a outros é atribuída a grande honra, ao passo que eu sou negligenciado, como me sinto? Algum orgulho em meu coração? Fico soberbo? Dou excessiva importância à minha posição e realização pessoal? Reclamo porque as pessoas não me ouvem, não me dão atenção? Tenho sido desonesto? Meus negócios são francos, estão acima de suspeitas? Nosso metro tem 100 centímetros e nosso quilograma tem 1000 gramas? Trabalho 8 horas honestamente? Pago um salário honesto a meus empregados? Se eu não faço isso, uma dessas coisas, eu tenho que tratar com elas. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me quebrantar, eu tenho que, com a ajuda do Espírito Santo, erradicá-las de mim. Então, é necessário uma pavimentação, uma preparação para o reavivamento. Tenho sido bisbilhoteiro? Fiz fofoca de meu próximo com alguém? Tenho caluniado o caráter alheio? Ajudei a espalhar histórias falsas sobre outras pessoas e me intrometo nas questões alheias? E critico os outros sem amor, com violência e perversamente? Vivo encontrando faltas nos outros? Roubo a Deus? Tenho roubado o tempo que pertence a Ele? Tenho-lhe sonegado o dízimo? Sou mundano? Amo o resplendor, a pompa e a imodéstia do mundo? Tenho furtado? Porventura tenho me apossado às ocultas de pequenas coisas que não me pertencem? Cultivo uma atitude de amargura contra os outros? Há ódio em meu coração? Minha vida se caracteriza pela frivolidade? Minha conduta é inconveniente? Por causa de minhas ações, o mundo me considera um dos seus? Tenho enganado alguém e deixado de fazer restituição? Deixei-me escravizar pelo espírito de Zaqueu antes da conversão? Ou como Zaqueu convertido,
estou devolvendo as coisas pequenas e grandes pertencentes a outrem. Devo restaurar o ferido, desfazer o mal, reparar tudo que Deus me mostrou. Então, devo restaurar o ferido, desfazer o mal, reparar tudo que Deus me mostrou. Tem que tratar de tudo que Deus tem me mostrado. Mostro-me preocupado ou ansioso. Tenho deixado de confiar em Deus quanto às minhas necessidades temporais e espirituais. Vivo pensando nas dificuldades antes mesmo de elas surgirem no horizonte. Tenho sido culpado de pensamentos sensuais. Permito que a minha mente acolha imaginações impuras e ímpias. Sou veraz no que digo ou antes exagero as coisas, ou as diminuo e assim transmito impressões falsas? Será que eu tenho transmitido impressões falsas, exagerando ou diminuindo as coisas que eu falo? Tenho sido mentiroso? Sou culpado do pecado da incredulidade? A despeito de tudo quanto Deus tem feito por mim, continuo recusando-me a confiar em sua palavra? Sou dado a murmurações e queixumes? Tenho cometido o pecado de negligência na oração? Oro pelos outros? Quanto tempo dedico à oração? Quantas horas passo diante da televisão? Quantas horas gasto em esportes, divertimentos, lazer e outras atividades? Hoje, redes sociais. Hoje, quanto tempo eu passo diante da internet, do YouTube, das redes sociais, apenas me divertindo? Estou negligenciando a palavra de Deus? Quantos capítulos da Bíblia costumo ler diariamente? Estudo a Bíblia? Amo-a? Faço das Escrituras a fonte de meu suprimento espiritual? Tenho deixado de confessar a Cristo abertamente? Sinto vergonha de Jesus? Mantenho a boca fechada como cercado de pessoas sem Deus? Estou testemunhando diariamente de meu Salvador? Olha, temos testemunhado diariamente? Mantemos a nossa boca fechada no meio dos incrédulos? Sinto a responsabilidade pela salvação das almas. Tenho amor pelas almas perdidas. Há no meu coração alguma compaixão por aqueles que perecem? Perdi o meu primeiro amor e não me sinto mais aquecido pelo fogo de Deus? Esses são geralmente os elementos que influem em nossa dedicação à obra de Deus no meio de seu povo. Sejamos honestos e apliquemos ao nosso comportamento a designação que nos cabe com toda a propriedade. Pecado. Pecado é o vocábulo usado por Deus. Pecado é o vocábulo usado por Deus. Quanto mais depressa admitirmos que temos cometido pecado e estivermos dispostos a confessá-lo e abandoná-lo, mais cedo poderemos esperar que Deus nos ouça e opere com o seu poder infinito. Portanto, vamos remover o obstáculo, tudo quanto serve de pedra de tropeço, antes de dar outro passo. Na verdade, o que precisamos é ser humildes. É reconhecer que nós há erros, que nós há pecados, e nos humilharmos, nos quebrantarmos, e que traz o reavivamento, é nós reconhecermos a nossa necessidade de abandonar nosso orgulho teológico, tradicional, religioso, e nos humilharmos, nos quebrantarmos, reconhecermos pecados.
Reconhecer pecados, reconhecer erros, é ser humilde, é se humilhar. Como Deus vai derramar seu poder sobre orgulhosos, sobre soberbos? Não vai dar certo. Isso não dá certo. Amém, amado? Portanto, vamos remover o obstáculo. Tudo quanto serve de pedra de tropeço antes de dar outro passo. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, disse Paulo em 1 Coríntios 11, 31. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. 1 de Pedro 4, 17. Em nossa época, noite após noite, sermões são pregados sem que haja transformações, sem que se obtenham quaisquer resultados palpáveis. No reavivamento real, um presbítero, ancião ou diácono desfalece em agonia, faz confissão e, dirigindo-se à pessoa que enganou, roga-lhe encarecidamente que o perdoe. Uma mulher, talvez uma das obreiras mais preeminentes, quebranta-se e, derretida em lágrimas, confessa publicamente que tem sido uma grande bisbilhoteira e falou mal de algumas irmãs, espalhou boatos de outras, ou que não conversa com certas pessoas e com elas se assentam nos bancos da igreja. Só depois da confissão e da restituição, só depois de o terreno bruto ter sido arado, só depois de o pecado ter sido confessado e reconhecido, sim, só depois dessas providências é que o Espírito de Deus desce sobre as pessoas, sobre a igreja. Reavivamento começa na igreja para que haja avivamento no mundo. E essa casca dura de tradição, de religião, de soberba, de orgulho, ela tem que ser quebrada. Nunca antes, só assim é que o reavivamento espiritual se estende por toda a comunidade. Nunca antes da confissão, do quebrantamento, do reconhecimento, do arrependimento. Nunca antes. Só depois dessas coisas é que o reavivamento se estende para o mundo. Geralmente há apenas um pecado, um só empecilho, como Acã no acampamento do povo de Israel. Mas Deus põe o dedo na ferida, no ponto exato, e não o retira enquanto a ferida não houver sarado, enquanto o pecado não for confessado e abandonado. Assim sendo, apreciemos antes de mais nada a oração de Davi. Ele clama: sonda-me, ó Deus, reconhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Tão logo o obstáculo do pecado tenha sido removido, Deus desce em poderoso reavivamento espiritual. Amém? Aleluia! Glória a Deus! É disso que precisamos, irmãos. E o pecado tem que ser tratado para que isso aconteça. Amém? Que a paz seja conosco, em nome de Jesus.